Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre fidelidade, aliança. São vocabulários que fazem parte do nosso dia a dia quando nos referimos à fé, ao casamento, a instituições que são sérias. Mas a pergunta que eu faço é: será que quando estamos diante de situações que nos provam, somos capazes de nos manter fiéis àquele que nos chamou, fiéis à aliança que foi feita conosco? É sobre isso que eu quero falar. Então, eu vou pedir para você que ainda não se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui. E lógico, eu peço para você deixar o seu like, porque quando você dá o seu like, certamente o YouTube vai entendendo que o que a gente está produzindo aqui é algo relevante, importante, e vai sugerindo para outras pessoas. E aí compartilhe com os seus contatos para que os seus contatos sejam abençoados como você. Chama a vinheta para nós. Coisa linda é o livro de Daniel, um livro que nos deixa boquiaberto diante de tanta revelação de Deus para os dias de Daniel e para os dias que viriam depois dele e dos demais. Interessantemente, capítulo 3, exatamente no versículo 25, diz assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Pois é, eu vejo no texto de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8, até o seu final, aqui no versículo 30, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu disse que fidelidade e aliança são vocábulos que nós utilizamos quando nos referimos à fé, ao casamento, etc. Pois é, o que eu vejo na vida desses jovens é exatamente isso. Esses meninos se mantêm fiéis a Deus. E nós sabemos que Judá havia sido levado cativo, para a Babilônia por conta do pecado dos reis, dos príncipes. Deus estava punindo a nação. Precisava trazer juízo. E esses meninos estão ali agora. Deles está sendo exigido que se prostrem diante de uma imagem. E aí eles simplesmente discordam do rei. Eles dizem: não vamos nos prostrar. É interessante pensarmos aqui, vejam vocês. O rei diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, Nabucodonosor provocou, E ao provocar e ao dizer o que queria dizer, ouviu o que não queria ouvir. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Forte isso aqui, hein? Ou seja, olha, a gente não tem por que te responder. Mas eles dizem ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Homens corajosos, que fidelidade é essa? Eles estão dizendo ao rei Nabucodonosor: o nosso Deus pode nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar, mas fique ciente que se Ele não quiser nos livrar, tudo bem, nos lance lá na fornalha, faça o que o Senhor quiser, porque
nós não serviremos aos teus deuses e nem nos prostraremos ante a imagem que você mandou construir. Isso é fidelidade. Uma fidelidade que vem desde o momento em que eles foram deportados. A Bíblia nos diz que Daniel tomou um posicionamento de não se contaminar com as iguarias do rei. E esses jovens certamente o acompanharam. E aqui está a prova cabal de que, mesmo distante de Daniel, eles estavam se posicionando, não por Daniel, mas por eles mesmos. Então eu vejo fidelidade. Em segundo lugar, o que eu percebo nesse texto de Daniel, capítulo 3, é que Deus dá livramento aos seus filhos. A Bíblia nos diz claramente que o rei, então, diante dessa palavra, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Ou seja, amarrem-nos para que eles não se debatam, para que eles não fujam. Eles estavam tranquilos. Eles fizeram isso. A sequência do texto diz: então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei queria acabar com a vida deles e com toda a história deles ali em Babilônia. Bom, fizeram isso. Os homens fortes do rei Nabucodonosor foram mortos por causa do calor da fornalha. Mas aqueles 3 homens caíram dentro da fornalha e o fogo, parece-me, poeu as cordas, mas eles não se queimaram. E então o rei tem a visão do versículo 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Isso é maravilhoso, né? Um Deus que livra o seu povo da provação. Um Deus que livra o seu povo da tribulação. Esse é o Deus maravilhoso. É um Deus espetacular. Uma terceira coisa que eu vejo aqui é que o rei, diante de tudo aquilo, ele reconhece que, embora humanamente falando ele pudesse fazer decretos e editos e que não havia qualquer rei terreno que poderia embargar ou fazer cair os seus decretos e os seus editos, existia um Deus, acima de todos os deuses, acima dele, que poderia jogar por terra o seu decreto. E é isso que acontece. O texto vai nos dizer exatamente aqui, a partir do versículo 26 em diante, até o versículo 30, que o rei Nabucodonosor decreta a promoção daqueles 3 jovens extremamente hábeis e diz: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Queridos, isso aqui nada mais é do que o que vai acontecer um dia. Os reis da terra, os poderosos, eles vão se dobrar diante do eterno Deus e eles vão confessar que Ele é o Senhor. Nós vemos então fidelidade desses homens, nós vemos logicamente um Deus que livra os seus e nós vemos um rei que reconhece que, embora não houvesse nenhum rei e nenhuma autoridade terrena que pudesse contrariar os seus decretos, as suas vontades e os seus editos, havia um Deus acima dele, acima dos seus deuses, que tinha todo o poder
E eu digo para vocês, o Deus que servimos é o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. É o Deus que se fez presente naquele lugar hostil. Eu penso que talvez você esteja vivendo momentos difíceis, quem sabe até dentro de uma fornalha que está extremamente aquecida, mas o Senhor se faz presente. O Senhor é contigo. Talvez você não escute a sua voz, talvez sequer você sinta um arrepio da sua presença, mas Ele está presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu as suas manifestações todos os dias, mas nos prometeu a sua presença. E devemos acreditar, devemos crer, devemos permanecer fiéis a Ele, fiéis à aliança. Devemos crer que Ele nos livra e devemos crer que os poderosos dessa terra reconhecerão que Ele é o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.